senhor, quando tinha 14 anos, também sonhou em ser presidente da República. Ainda sonha com isso? A minha experiência no PMDB foi muito mais constrangedora e contraditória do que no PDS. Aí, filha da puta, só tem eu trabalhando aqui, cada no seu projetinho, não sei o que, papapá, e tal, zangou-se muito comigo. E eu fui embora. Fortaleza está debaixo de uma epidemia de cólera. Eu imediatamente destruía 200 mil empregos. Fernando Henrique levanta, vai no balcão e volta completamente pálido. Eu disse, olha, uma merda grande está acontecendo aí. Era o Itamar no telefone, está nos chamando, nós três, lá para casa dele. Eu queria comunicar aos senhores que eu não vou assumir a presidência da República. O Itamar disse, o senhor está insinuando que eu não tenho capacidade de mandar, Tasso? Não, eu estou insinuando que o senhor manda demais. Romperam, feio. O senhor mencionou os banqueiros e os industriais da área do setor automobilístico. Uma das medidas de maior impacto que o senhor tomou na sua gestão foi exatamente a redução da tarifa de importação de 445 produtos que iam de batata frita até automóveis. Nessa época, o senhor foi acusado pelos empresários de prejudicar a indústria brasileira. Como é que foram essas discussões internas do governo que o levaram a tomar essa decisão? Foram todas no primeiro dia. Enfrentando banqueiros, como eu estudava, eu estava muito, como continuo estudando, eu estou muito ligado nos problemas, né? E eu sou livre, eu não tenho rabo de palha, pelo menos essa opção, eu faço muita bobagem, eu só tenho como ferramenta de trabalho a minha língua e aí às vezes, né, eu mesmo me atrapalho e tal. Mas eu sei o que eu estou fazendo, eu sou responsável, não tenho, enfim, e eu não sirvo a dois senhores, meu patrão é o Brasil, meu patrão é a população a quem eu devotei, ninguém precisa acreditar nisso, isso é convicção minha, da minha alma, né? E eu, então, no dia que eu cheguei, tomei posse, era 7 de setembro de 1994. E o Itamar estava numa reunião com estadistas estrangeiros do Grupo do Rio, no Hotel Glória, no Rio. Então eu tomei posse, peguei um avião da FAB, assim, reuni a equipe econômica, antes de tomar posse, e o Plano Real fazendo água por todo lado. Por quê? Porque a inflação no Brasil não era uma doença da moeda, como ela é no mundo inteiro, contra a qual, sendo uma doença da moeda, há um consenso. No Brasil, dada a indexação e as canalices da elite brasileira, não tem limite. O que é que se fez? Nós criamos uma moeda para os ricos, através dos indexadores, e deixamos a inflação comer a moeda dos pobres, que era o cruzeiro, o cruzado, ou seja, o que diabo for. De maneira que o cidadão de Ceará fazia compra na bodega, ele não comprava em dinheiro, ele comprava em gênero. Ia assinando na caderneta 1 quilo de feijão, 2 quilos de feijão, 3 quilos de feijão, para no fim do mês, o quilo de feijão que ele comprou no primeiro dia do mês, ele pagar o preço do 30 dias. Mas safadeza, né? Então, dado que o Plano Real extinguiu a inflação abruptamente, isso imediatamente, o imposto inflacionário virou renda para a população. E a população, desconfiada, com razão, de que aquilo era só para a eleição, imediatamente transformou aquela renda em consumo. Então explodiu o consumo do dia para a noite e a produção não acompanha na mesma velocidade. A produção ocupa, depois ela vê se o negócio vai continuar, ele investe, aí você tem o prazo de maturação do investimento e aí a produção sobe de patamar, né? Então havia o que os economistas chamam de hiato de produto. Muito mais gente podendo e querendo comprar as coisas do que o Brasil tinha capacidade de produzir, mesmo trabalhando a 3 turnos. Nesse cenário só tem uma saída, não tem duas. Você tem que trazer o excedente de consumo querido de fora. E o país tinha saldo de balança comercial muito forte, o câmbio estava completamente desalinhado em desfavor do real, portanto nós tínhamos margem para importar. Ou você faz inflação. O que faz a inflação? A inflação é uma espécie de leilão. Ela encarece tudo e tira o povo da jogada. Só pode comprar quem é rico. Mas em algum momento os empresários tentaram... Guerra, doutor, guerra, do primeiro ao último dia. Eu cheguei no Ministério, eu era o garoto prodígio da política brasileira. Saí, o epíteto na imprensa de São Paulo era Novo Collor, insinuando sacanagem, né? Não, mas não é isso, é só porque você é autoritário, jovem, nordestino. Mas a insinuação era de picareta, né? E assim, eu fiz a intervenção do Banespa, intervenção do Banerj. Eu criei a regra de participação dos trabalhadores nos resultados das empresas. Nós criamos a TJLP, que é a taxa de juros que financia, por exemplo, o BNDES, até hoje,
os investimentos produtivos de longo prazo. Está aí a crise internacional roendo e o BNDES financiando a empresa brasileira a juros absolutamente fora de mercado por conta dessa TJLP. Então foram coisas assim, estrategicamente muito importantes que foram feitas e feriram os interesses graves. Na banqueirada, por exemplo, não me tolera. Teve um dia, não sei se cabe que eu conte aqui, mas teve um dia, o Brasil tem melhorado muito. O ministro da Fazenda tinha um telefone vermelho que ele não discava, era só você pegar, ele tocava na sala do presidente da República. Tamanhas as urgências desse assunto. Hoje está tudo mais tranquilo. E eu puxei o telefone, e o Pedro Malan entra na minha sala, pálido, ministro, o sistema financeiro vai para o vinagre. Eu digo, o que houve, Pedro? Calma aí, senta aqui, toma um copo d'água. O Banespa e o Banerj quebraram. Quer dizer, tem uma posição para fechar a coisa de 7 bilhões de reais, que era financiada a juros exorbitantes pela banca privada. E a banca privada, naquele dia, sem aviso, resolveu não financiar o Banespa, na mesa de over. Então quebrou. Aí eu disse, e aí, Pedro, o que é que a gente faz? Ele disse, temos que emitir dinheiro. Esse dinheiro público era o PROER na cabeça deles. Comigo não, Pedro. Nem pensar. Mas, ministro, não tem saída e tal. Vamos pensar outra. O que é que diz a lei? Ele diz, nesse caso é a liquidação. Intervenção para fins de liquidação. Mas falta 2 horas para a mesa, 1 hora para a mesa de open fechar, não dá tempo de fazer. Tal. Só inventa outra, dinheiro público não tem. Não vai ter, vamos inventar outra. Tal. Só se falar com os bancos para eles voltarem, mas acho que é o caso do presidente da República fazer. Aí eu, pela única vez no meu período de ministro da Fazenda, puxo o telefone vermelho. Então me atende lá do outro. Por que houve, ministro? Presidente, uma coisa muito grave. Contei a história. E o Pedro Malan está aqui comigo e ele acha que é o caso do senhor ligar para os banqueiros, Bradesco, Itaú, Unibanco, não sei o que e tal, para eles voltarem para a mesa e a gente, pelo menos hoje, para a gente ter um tempo para fazer e tal. Aí ele disse, ministro, eu não me dou com esse povo. Ligue em meu nome. Eu disse, o senhor me autoriza a mencionar, estou ligando em seu nome? Pode. Aí eu me dou muito, até hoje, com o doutor Lázaro Brandão, que eu acho um banqueiro do bem. Que era do Bradesco. Ele ainda é do Conselho de Administração do Bradesco, que eu acho um banqueiro do bem. Embora banqueiro. Mas é banqueiro do bem por quê? Porque o Bradesco tem uma vocação para o crédito. E não joga bruto nesse negócio de suborno de imprensa para esculhambar político. Eles não é, pelo menos do meu conhecimento, que eles façam isso, como os outros fazem. E nem participa de conspirações antidemocráticas, tipo aquela que quase derruba o Lula no tal escândalo do Mensalão e que eu já senti também vindo para cima de mim. Mas aí eu ligo para ele, doutor Lázaro, estou lhe ligando em meu nome, em nome do senhor presidente Itamar Franco. Não é possível que os senhores fizeram, sem aviso, deixar o Banespa e o Banerj e tal. Nós não vamos colocar dinheiro público. Aí ele toma susto de lá e ele me conhecia já. Uma vez eu fui procurá-lo, ele vinha me conhecer, fui procurá-lo, ele me recebeu com a maior antipatia, achando que eu ia pedir dinheiro para esse negócio de campanha. E eu fui lá pedir uma escola do Bradesco, que é uma maravilha, e ele mandou me dar a escola na mesma hora, está lá em Calcaia, funcionando até hoje. E ele mesmo não sabia que o banco dele tinha fechado? Não, ele sabia. Ele sabia. Aquilo eles tinham combinado, fazer juntos, organizado, para forçar o governo a bancar a posição do Banespa. E eu não ia fazer. Aí quando eu disse que não vou fazer, ele me conhecia, sabia que eu não estava blefando, ele disse, mas ministro, se o senhor não fizer, como é que vai ser isso? Eu disse, pois é, vai dar uma crise sistêmica e nós não podemos permitir que isso aconteça. Então estou lhe ligando em nome do presidente da República para o senhor liderar os seus colegas e voltar a financiar a posição do Banespa. Mas, ministro, nós somos aqui apenas gestores, nosso patrimônio é capital aberto, os nossos acionistas, o risco passou do limite. Olha, estou de acordo completamente. Mas não é possível, não vai ter outra saída, não vai ter dinheiro público, só tem essa saída, ele disse. O senhor me dá a sua palavra de que se nós entrarmos, nós não vamos tomar o prejuízo? Eu digo, dou a minha palavra. Então a gente entra hoje e pedimos uma reunião amanhã. Pois pode fecha a posição do Banespa hoje, a reunião amanhã às 8 aqui em Brasília. Assim fizeram. Fecharam a posição do Banespa, a reunião duríssima no dia seguinte. Eu botei o Banco do Brasil e a Caixa Econômica entre o Banespa e o Banerj e eles. Portanto, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica ficaram com o risco e determinei a intervenção dos dois, que foram feitas num dia só. Governador, como é que foi o episódio em que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso quis passar a perna em Tasso Gereissati?